ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, IOF, INSS, ITR, IRPF, CID, CFLL, FGTS, IOF, INSS, ITR, IRPF, CID, CFLL, FGTS. É uma vasta coletânea de taxas e impostos e toda hora o brasileiro tem que enfrentar uma nova sigla. Pelo menos teoricamente, a proposta da reforma tributária quer dar uma amenizada nisso. Qualquer movimentação financeira ou patrimonial tem uma porcentagem abocanhada pelo Estado. Disso tudo você também já sabe. Todas essas alíquotas arrecadadas têm como destino uma esfera pública, municipal, estadual ou federal, certo? Pois é, nem todas. Não sei se você conhece ou já tinha ouvido falar. Existe uma taxa aplicada sobre transações imobiliárias em algumas regiões específicas, que não mantém essa exclusividade. Os laudêmios. No Brasil existem diferentes laudêmios, alguns arrecadados pela prefeitura ou até mesmo pela União, mas apesar de uma república, tem caso que essa taxa vai para ninguém menos que a família real. Família real? Como assim? Do que você está falando? Pois é. Esse laudêmio consiste no pagamento aos antigos herdeiros da família real, descendentes de Pedro de Alcântara, Orleans e Bragança, primeiro filho da princesa Isabel. E esse tipo de cobrança é arcaico, criado em 1847 por Dom Pedro II, na época do Brasil colônia, mas existe até hoje. Mas como funciona isso? O laudêmio tem a ideia de uma propriedade fixa sobre a terra, ou seja, eu sou o dono, permito que você construa, mas se vender, uma porcentagem fica comigo. Nesse caso específico, acontece em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde a taxa é paga nas transações referentes onde hoje é o centro histórico, onde originalmente era a fazenda do Córrego Seco, terra que afirma-se que foi adquirida com recursos próprios por Dom Pedro II. Portanto, quem comprasse terras nessa região pagaria um valor menor, mas sempre que ocorresse uma venda, 2,5% caberia a Dom Pedro II e seus descendentes. Se pensar, isso não faz muito sentido. Na verdade, nunca fez. Se usar essa linha de raciocínio, o justo não seria não só Dom Pedro, mas qualquer outro português, em qualquer lugar do país, pagar então um laudêmio para quem originalmente era dono das terras, os indígenas? É meio que surreal como uma taxação dessa acontece por tanto tempo intacta. Ainda mais em um país que é bem tímido quando o assunto é cobrança de tributos. Principalmente porque nesse caso de Petrópolis, a parte referenciada nem sequer existe mais, e isso oficialmente. No decreto de 1890, um ano após a proclamação da República, aboliu todos os títulos de nobreza no Brasil, tanto os imperiais quanto barão, duque, visconde. Em 1991, entretanto, o então presidente Fernando Collor revogou o decreto, seja lá por quê. Ainda que esses títulos tivessem sido reabilitados por Collor, isso não implica nenhum tipo de privilégio ou tratamento diferenciado no Brasil. Ainda mais nos dias atuais, não faz sentido nenhum atribuir a algumas pessoas o título de nobreza, o que representa que essas são superiores às outras, ainda mais presenteá-las com uma taxa. E não é só esse laudêmio cujo pagamento não é destinado ao Estado. A família Correia Sá, que está entre os primeiros governadores do Rio de Janeiro, também recebe um laudêmio em imóveis na capital. Aqui é no Rio mais uma vez. Aqui em São Paulo, certeza que esse tipo de cobrança não duraria nem 3 meses. E em outras áreas pelo país, por exemplo, onde o laudêmio é cobrado pela Igreja Católica. Mas o brasileiro nada na grana, pode mandar fatura. Talvez você até já conhecia essa taxa da realeza, mas eu trago aqui para reiterar como isso é totalmente incabível e não se vê ninguém reclamando. Se você concorda comigo, vou te pedir para deixar seu like. Assim o YouTube entrega esse vídeo para mais gente. Se você não é inscrito ainda, te convido a se inscrever para você ver sempre quando novos vídeos como esse forem postados. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fique com Deus e até o próximo.